aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física. Se você chegou agora, por um acaso, de repente acordou aí, a televisão já estava ligada, né? Ou já acordou, indo direto para o celular e viu uma mensagem de alguém dizendo, ó, a aula de professor Heleno vai começar agora, né? E você não me conhece, eu sou professor aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife e me chamo Heleno Júnior, tá? Então fiquem à vontade, né? Hoje nós vamos começar um novo conteúdo. Eu falei para vocês que a gente estava finalizando o conteúdo de ginástica e hoje a gente começa um novo conteúdo aí falando sobre o esporte. E aí eu também comentei que eu acho, né, pelo menos na minha cabeça e pelo que eu conheço de vocês estudantes, o esporte é um assunto mais próximo da realidade de vocês, né? Então vocês costumam ver mais coisas com o nome esporte, né? Às vezes vocês veem algumas práticas de atividade física ou exercício físico, mas o esporte mesmo, ele está mais presente, né? Tanto nas redes sociais como nos veículos de comunicação. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho de como é que ele funciona, né? A gente precisa entender como é que a gente define, o que é que a gente tem de característica específica aí para definir esse esporte, né? Esses esportes de uma forma geral. Então, como sempre, quero começar agradecendo aqui a Midian, que está fazendo hoje a nossa tradução simultânea, né? Então, enquanto estou falando com vocês, ela também está falando aí através da língua brasileira de sinais. Então, é muito importante que vocês prestem atenção, né? Mesmo você, estudante, ouvinte, né? Aprender a se comunicar com outras pessoas é fundamental. Do mesmo jeito que vocês aprendem inglês, espanhol, aprender Libras, né? Que é aí faz parte da nossa sociedade, né? Tem pessoas que usam essa linguagem, é extremamente importante. Então deixo esse convite para que você dê essa atenção especial aí à Midian, tá bom? Então, além dela, né, que está aqui fazendo essa tradução, eu estou também acompanhado de uma professora que também é da minha área. Veja que maravilha, né? Não que as outras professoras não fossem maravilhosas, como vocês sabem também, sempre trouxeram aqui muitas contribuições, mas hoje eu estou acompanhado de alguém da minha área, né? Que é uma pessoa maravilhosa também e que vai estar aqui para somar, né? Junto com vocês, comigo, todo mundo junto, aí os nossos conhecimentos, que é a nossa professora Thelma. E aí, professora, tudo bem? Tudo bem. Olá, estudantes, sejam bem-vindos à aula de Heleno, tá? Esse tema é bastante importante e eu acredito que vai ser uma aula maravilhosa, ok? E é isso, galera. Então, estamos aqui já juntinhos, né? Prontos aí para discutir, né? Desenvolver esse assunto aí com vocês. E como eu sempre faço, né? Tem aqui um QR Code para vocês, que Cleitinho vai jogar na tela, para quem puder escanear, né? Você coloca a câmera do seu celular aí próximo da TV e você vai ser direcionado ou direcionada para a aula passada, né? Para o encerramento aí do conteúdo de ginástica. Então, todas as minhas aulas, vocês conseguem esse QR Code, né? Para ir acessando uma aula anterior. E dessa forma, garantir aí que vocês consigam ter acesso a todo o conteúdo. Então é muito importante, principalmente se você está chegando agora e ainda não conhece, né? Vai lá e acesse essa aula, tá bom? Então, além disso, né, os nossos avisos de sempre, temos aí o aplicativo da Educa Recife, que serve para vocês se comunicarem com a gente. Então a professora Thelma já está ali muito bem posicionada, esperando vocês conversarem. Cleitinho já colocou aqui na tela um QR Code para que vocês possam acessar de forma mais fácil, né? De repente, se você está assistindo pela TV, é só apontar a câmera do celular, vai lá para a loja de aplicativos e depois é só usar sem se preocupar com a internet, né? Poder assistir os joguinhos ali depois, poder jogar também, né? Porque eu sei que vocês gostam tanto de assistir as pessoas jogando, né? Os campeonatos,
como também de jogar. Então, rede social, não precisa se preocupar aí que o aplicativo do Educa Recife não vai gastar a sua internet. Veja que maravilha. Então, esse aplicativo serve para nossos estudantes da rede, né, municipal de ensino aqui do Recife, com o número de matrícula, né, e a data de nascimento. Mas, se por um acaso você está nos assistindo em algum lugar aí, através da TV Nova, vocês podem também assistir a aula depois, né, dar uma revisada, parar com mais calma, lá no YouTube. Porque de repente você pode estar aí tomando um café, né, em algum lugar, ou esperando uma consulta médica. Eu, quando estou esperando consulta médica, geralmente tem alguma coisa passando na TV e eu fico lá, passando o tempo, né? Então, se você aí está me ouvindo, vamos lá assistir as aulas também, né? Lá no Educa Recife, no YouTube, tem um QR Code aí, ou você coloca na barra de pesquisa, e lá tem as playlists com todas as turmas que a gente tem aqui na escola, né? Inclusive com a educação de jovens e adultos, caso você seja um adulto e esteja aí nos assistindo, tá bom? Então fiquem à vontade, lá dá para curtir, comentar, né? A partir do comentário a gente pode também criar esse diálogo, posso trazer aqui seu questionamento ou sua contribuição em uma próxima aula. Mas vamos ao que interessa, que é o nosso conteúdo de hoje. É entender aí como é que o esporte ele é caracterizado, né? Como é que a gente pode definir e dizer assim, ó, isso aqui é esporte, né? Isso aqui eu tenho certeza para afirmar que isso é um esporte. Porque ele caracteriza-se aí por ser orientado através da comparação de um determinado desempenho, seja ele entre indivíduos ou de grupos. Então, sempre que a gente vê qualquer modalidade esportiva, a gente sempre vai comparar resultados, né? Seja através de pontos, de gols, né? De golpes, tudo vai depender de como funciona a modalidade. Então, a gente tem aí essa característica, né, importantíssima para a gente poder entender como é o esporte. Então, a gente vê duas equipes ali disputando e a gente vê qual o melhor desempenho e através disso a gente consegue dizer, né, qual é a equipe vencedora, qual é a equipe perdedora. E aí a gente sempre chama de adversários, né? Eu sei que vocês têm um costume de dizer assim, eu quero derrotar o meu rival, né? Rivalidade é uma coisa, né, que as pessoas usam de uma forma muito agressiva às vezes. Então a gente chama de adversário, porque é muito importante, né, dentro do esporte e na vida que a gente consiga respeitar as pessoas, independente se elas estão em lados opostos, né? E aí quando a gente fala de ser um adversário, isso aqui é meu adversário, de repente você está aí tentando entrar em algo através de uma prova, né? Você tem, querendo ou não, os adversários ali que estão concorrendo a uma vaga, né? Para poder entrar. De repente vocês já passaram por essa situação. E aí quando a gente fala que é rival, a gente acaba tendo um sentimento diferente, né? É como se fosse um sentimento ali de raiva, né? Porque a pessoa está ali. Sendo que quando a gente trata como um adversário, a gente vai lá, respeita, cumprimenta, né? E trata aí de uma forma mais agradável. Então, outra coisa importante é lembrar que o esporte ele pode ser praticado tanto individualmente como coletivamente. Então, pensem, tem modalidades como o judô, por exemplo, né? Que por mais que o atleta ele treine com diversas pessoas, né? No treino do judô a gente sempre precisa de alguém. E aí eu digo porque eu fui atleta por um bom tempo, aí, alguns anos, e por mais que o treino ele seja coletivo, né? As características, as técnicas, a forma de lutar é muito individual. Então, o resultado ali depende só de você, né? Só do atleta. Então, quando a gente vai comparar aí, né, o desempenho do atleta, a gente está comparando individualmente. Então, se ele perder ou se ele ganhar ali, a consequência vai de acordo com o que ele fez, né? Com as ações dele durante o combate. A gente tem também as modalidades coletivas, que aí a gente engloba, né? Tanto aquelas que tem muitos jogadores, né? Como no vôlei, no handebol, o basquete,
como também quando a gente joga em dupla. Então, o badminton, por exemplo, é uma modalidade que tem individual e tem dupla. E aí, quando a gente fala de dupla, a gente está formando aí, querendo ou não, um coletivo, né? A gente está trabalhando ali em equipe. O resultado, né, ali o desempenho vai ser, querendo ou não, dependente da união aí dessas duas pessoas que estão jogando, né, que estão ali na partida. Então, aí a gente tem uma outra característica. Porque você pode dizer, mas então qualquer hora que eu vejo, né, uma modalidade acontecendo, eu posso dizer que é um esporte? E aí vem essa característica que é muito importante e que a gente consegue diferenciar, por exemplo, o esporte dos jogos, né? Porque o esporte, ele é regido por um conjunto de regras formais, né? Que são institucionalizadas por organizações. Então, vejam, no jogo, né? Quando a gente fala de jogo, e aí a gente já tratou de jogo aqui, né? Dentro desse ano, os jogos de uma forma geral, né, e suas classificações, e também a gente viu a definição. O jogo ele tem as regras flexíveis, então eu consigo modificar ali as regras durante a partida e principalmente antes delas começarem. E aí um exemplo muito clássico é o queimado, né, que é considerado aí um jogo muito popular, né? E que também tem uma parte pré-desportiva, porque traz pra gente algumas lembranças, né, em relação ao handebol, ao basquete, por se tratar de um jogo que a gente utiliza uma bola manuseada com as mãos, né? Igual às modalidades esportivas que eu falei anteriormente. Mas no queimado, a gente tem diversas formas de jogar e diversas regras, né? Ontem eu estava presencialmente com os meus alunos e gerou meio que um debate, né? Uma discussão, porque quando eu fui começar a partida e estabelecer as regras, né? Eu coloquei algumas que eles não estavam acostumados e acostumadas a jogar. Então, não sei se você aí que está nos assistindo, quando joga queimado, e por exemplo, alguém é queimado e a bola bate na pessoa do time que atacou, né? Já não queima mais a pessoa, é como se aquela pessoa tivesse salvo quem foi queimado. E aí eles nunca tinham jogado assim. E aí a gente entrou nesse debate de relembrar que o jogo ele tem regras variadas, né? E que são ali combinadas, acertadas antes de começar. Já no esporte, né, ele começa lá nas antigas civilizações de uma forma mais solta, né, mais livre. Agora imagine, se hoje em dia não existisse essas instituições. Imagina, professora, aí no jogo de futebol, o meu time entra com 10 e o seu entra com 20. Ia dar errado, né? Horrível. Porque ia ser injusto, né? Justo. Não ia ter como ser ali algo justo, né? A palavra é essa. Não seria justo. Já no queimado eu posso entrar com a equipe de 10 e a professora também entrar com a equipe de 15. E aí a gente estabelece a regra de que minha equipe tem 5 vidas. Então pode ser queimado 5 vezes sem ninguém passar, né? Ou pode ser usado depois. No esporte a gente não tem essa possibilidade. Os times precisam ter lá a mesma quantidade, porque a regra ela é fixa. Então, as instituições elas vieram para fazer com que essas regras elas fossem instituídas ali e fossem seguidas. Aí você pode dizer, professor, mas quando eu vejo o campeonato aqui, não é igual nas Olimpíadas, não. Aí é uma outra questão, né? Não é a regra que é modificada, é a forma com que a competição acontece, né? É a organização da competição que tem uma diferença. E aí, quando a gente fala dessas instituições, né? Dessas organizações, a gente tem 3 tipos, né? Que atuam, digamos que em escalas diferentes, em níveis diferentes. A gente tem as confederações, as federações e as associações esportivas, né? Tá aí na tela para vocês.
que inclusive eu botei aí um regulation, né? Que é bem americanizado, ó, que é como se fosse um regulamento. Então existe, aí está demonstrado em um papel, mas a gente encontra em PDF, né? Vocês entrarem aí nos sites de confederações, vocês conseguem ver regulamentos de modalidades. Diga lá, professora. Aproveitando, né, essas regras, elas vão ajudar até para a sua vida, né, cotidiana. Então, ela tende a ajudar muito. Esse esporte, você vai praticando ele e você vai desenvolvendo essas regras. Respeito, solidariedade. Então, ajuda bastante para a gente aceitar, né, algumas diferenças entre uma coisa e entre outra. Ok? É isso aí. Então, ó, quando a gente tem essas normas, né, a gente também tem, que eu coloquei inclusive na imagem, um árbitro, né? A arbitragem, ela serve para poder regular aquilo ali, né? Eles vão lá. Na nossa sociedade não existe, né, a polícia, os juízes que estão ali, né, como é que se diz? Fiscalizando, né? Organizando, né? Isso, porque existe a nossa Constituição e existem as pessoas que fiscalizam se essas regras estão sendo cumpridas. No esporte não é diferente, tá? Excelente. Então, ó, a gente tem aí essas instituições que definem as normas, né? E promovem o desenvolvimento dessas modalidades. Então, além dessas instituições, elas servirem para criar esses regulamentos, né? Para organizar, elas servem também para fazer com que esse esporte seja expandido, né? Porque quando a gente tem aí uma organização, por exemplo, a nível mundial, a gente está tratando aí da união de vários países. Então, eu começo a levar aquela modalidade esportiva, de repente, para um país que ainda não acontece, que ainda não aderiu, né, àquela prática. Então, promove o desenvolvimento das modalidades em todos os níveis de competição, né? Então, a gente tem Copa do Nordeste, por exemplo, aí de futebol, né, que vocês amam. Tem o Campeonato Pernambucano. Vejam que já são escalas diferentes. Quando eu falo do Campeonato Pernambucano, eu estou falando de todos os times aqui de Pernambuco que participam de uma competição. Quando eu falo da Copa do Nordeste, eu já tenho aí Pernambuco jogando contra Ceará, né? Eu tenho Ceará aí jogando contra Paraíba e por aí vai. A gente tem ali a região Nordeste disputando. E aí vai crescendo, né? A gente tem o Campeonato Brasileiro e tudo mais. E eu trouxe aí a World Cup. Eu não sei nem se é assim que pronuncia. Mas a gente tem aí os campeonatos mundiais, né? A Copa do Mundo, que a gente tem inclusive esse ano, é um evento que reúne aí diversos países, assim como as Olimpíadas. Mas percebam que são coisas diferentes. Eu tenho a Copa do Mundo, que é exclusiva de futebol, e eu tenho as Olimpíadas, que lida com diversas modalidades, mas que as duas têm a mesma proporção de união aí entre as nações. Então eu consigo juntar pessoas de diferentes lugares do mundo através do esporte. Vejam que fantástico, né? Todo mundo acha que o esporte é só praticar lá, mas vejam quanto a gente consegue agregar na nossa sociedade, né? E no nosso crescimento individual, né? Eu aposto que todo atleta que vai para uma competição de nível mundial cresce absurdamente, né? Conhece outras pessoas, consegue falar outros idiomas, né, professora? Isso, e também o esporte é considerado como um fenômeno, né? Isso. Por isso mesmo que o professor está falando, né? Exatamente, quando ele agrega várias modalidades, quando agrega vários países, né? Então, realmente, só o esporte que praticamente faz essa união, né? Exatamente. Perfeito. E aí, ó, a gente falou das instituições. Vamos entender qual o papel de cada uma delas, né? Eu optei começar pelas confederações, porque ela tem um nível aí, digamos que maior, né? As confederações, elas são constituídas aí pela união de 3 ou mais federações, né? E representa aí a modalidade esportiva nacional e internacionalmente. Então, quando eu falo de uma Confederação Brasileira de Futebol, por exemplo, né? Trouxe aí também 2 outros exemplos, um pouco mais distante da realidade, né? Porque eu falo muito de futebol,
porque é mais próximo de vocês. Mas a Confederação Brasileira de Xadrez, né? Ou a Confederação Brasileira de Esgrima. São duas confederações que têm aí o objetivo de difundir, né? De espalhar esse esporte dentro do nosso território brasileiro e também de organizar e de dizer assim, olha, as regras são essas, né? Então, se você quer, de repente, ter aí um clube, quer criar um time, você precisa seguir essas orientações, né? Os campeonatos são esses que acontecem. Para você competir no nível mundial, você precisa, né, passar por essa etapa, né, todo passo a passo, para que essa modalidade ela consiga aí ganhar maiores proporções. Então, esse é o exemplo aí em relação às confederações. Vejam, níveis nacionais e internacionais. É como se fosse assim, a gente tem uma bola grande, né? Então, a bola maior é onde está as nossas confederações, tá? E aí, dentro dessa bola maior, a gente tem uma bola menor. Lembra que, para as confederações existirem, né? A gente precisa ter aí 3 ou mais federações, porque as federações, elas são constituídas por 3 ou mais entidades de práticas esportivas, né? Que é aí o que a gente chama de clubes ou associações, né? Esporte Clube do Recife é um exemplo clássico, né, para vocês, porque o próprio nome já diz, é um clube que, por mais que exista um time de futebol, ele abrange outras coisas, né? Tem as equipes de natação, de vôlei, então existe ali um outro envolvimento além do futebol. E aí representa a modalidade esportiva no estado da sua jurisdição, ou seja, no nosso estado. Então, cada estado tem aí uma federação. Então, eu trouxe aí como exemplo a Federação Pernambucana de Futebol, né? E a Federação Pernambucana de Atletismo, né? A FEPA, que é a sigla, que é responsável aí por organizar dentro do nosso estado, tanto como os atletas, né? Quais são os atletas de maior nível, que têm, de repente, chance aí de competir em nível nacional. Então, são essas federações que vão meio que organizando, que vão difundindo o esporte dentro do estado, para, de repente, levar essas pessoas para um nível maior. Então, já saíram pessoas daqui, né, do nosso estado, diversas, para competir a nível nacional e até internacional, né? A gente tem aí Iane Marques, que é um grande exemplo aqui, que é do nosso estado e hoje em dia é aí conhecida mundialmente. Então, começa aqui, mas vai para fora, né, não, professora? E você está trazendo uma questão muito importante, né? Porque muita gente acredita que se questiona como é que organiza-se tudo isso, né? Então, assim, foi de suma importância para a gente ter essa noção, né? Principalmente quem não está vivendo direto uma prática, né? Então, foi formidável. A gente vê o jogo acontecendo, né? O jogo que eu digo, no caso, a partida, né? Todo mundo assiste, todo mundo não, né? Mas quase todo mundo assiste futebol, ou pelo menos escuta falar, mas não sabe como as coisas acontecem, né? Então aí, ó, a gente falou das federações, e como eu disse, nas federações, eu preciso ali de entidades de práticas, né? No caso, clubes, e aí, clubes ou associações, que é o nosso próximo ponto. Então, lembra, uma bola grande lá, eu vou e digo que são as confederações, né? A bola grandona. Dentro dela eu tenho uma menor, que são as federações. E dentro eu tenho uma menorzinha, né? Que é o que a gente chama de associações ou clubes. Então, ó, as associações desportivas são aí modelos de clubes esportivos tradicionalmente presentes na nossa sociedade brasileira, que possuem um estatuto interno que rege suas normas e sua missão. Então, tem clubes, né, aí, e associações que têm um objetivo, de repente, de combater a criminalidade, de diminuir, né, o índice aí de uso de drogas dentro dos jovens e adolescentes. Então, cada um estabelece aí qual a sua norma e qual a sua missão. Alguns clubes, né, como, por exemplo, o Clube Náutico do Capibaribe, que tem escolinhas de base,
eles têm ali um objetivo, né? E aí eu não vou dizer com propriedade qual é a missão deles, mas a gente sabe que se uma pessoa entra ali num clube de base, a tendência é que ele vá subindo, né, o nível e consiga chegar ali, de repente, na equipe ali que representa o Estado, né, e de repente chegar lá no nível nacional. Então tudo vai depender aí da instituição, né, especificamente. Então eu trouxe aí como exemplo para vocês a Associação de Pessoas com Deficiência lá de Limoeiro. Então vejam, são pessoas, é uma associação aí que trabalha com pessoas com deficiência de uma forma geral e aí pega as modalidades paralímpicas, né, e faz com que essas pessoas comecem a treinar e consigam se desenvolver e também chegar a outros níveis, né? Porque a gente fala do esporte, mas a gente não pode deixar o paradesporto de lado, né? E também trouxe aí a Associação de Surdos de Arco Verde. E aí eu trouxe as duas diferentes para que vocês consigam perceber, né? Quando eu falo aqui que tem uma associação de pessoas com deficiência, eu não especifico qual é ali a deficiência. Quando eu falo da Associação de Surdos, eu já estou falando que a missão aí é captar pessoas com deficiência auditiva para adentrar aí ao esporte. Então, cada um tem aí a sua missão e elas conseguem aí formar as federações e, consequentemente, as confederações. Então, na próxima aula, a gente vai ver aí, vai começar a ver sobre as classificações, né, as classificações esportivas, por que é que acontece, né, como é que a gente define, como é que a gente consegue aí entender cada modalidade. Vou passar para a professora Thelma para ela se despedir e a gente encerrar a aula de hoje. Certo. Tão rico foi o conteúdo, né? Acredito que vocês tenham já aprendido bastante. E espero no próximo encontro estarmos juntos, certo? Tchau. Então é isso, pessoas, né? Estamos finalizando. Midian, muito obrigado aí pelo seu trabalho incrível, maravilhosa. A Jonas e Cleitinho que estão ali também. Você de casa, um cheiro e até a próxima.